Imagine conseguir manter a calma e o controle emocional, mesmo preso em um engarrafamento, diante de uma conversa difícil com seu chefe ou até enfrentando uma crise pessoal. Esse é o poder do estoicismo, uma filosofia milenar que vem ajudando pessoas há séculos a viverem de forma mais equilibrada, feliz e significativa. O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente está sob nosso controle são nossos próprios pensamentos e ações. Tudo o que está fora disso, o clima, a economia ou o comportamento das outras pessoas, foge completamente do nosso domínio. Ao aceitarmos essa realidade, nos libertamos da ansiedade e da frustração geradas pela tentativa de controlar o que está fora do nosso alcance. Além disso, o estoicismo nos convida a voltar a atenção para aquilo que de fato depende de nós, o nosso caráter e nossas escolhas. Quando buscamos viver de forma virtuosa, cultivamos uma paz interior que não depende das circunstâncias externas. Neste vídeo do canal Chaves Estoicas, vamos compartilhar 7 lições profundas do estoicismo que podem te ajudar a alcançar mais equilíbrio emocional e desenvolver uma verdadeira serenidade interior. Acompanhe essa jornada de autodescoberta enquanto exploramos a sabedoria ancestral dos estoicos e aprendemos a aplicá-la no ritmo acelerado da vida moderna. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Chaves Estoicas, curta o vídeo, ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos e compartilhe nos comentários qual lição mais te tocou. Sua interação é o que nos motiva a continuar espalhando essa sabedoria transformadora. 1. Abrace o que está sob seu controle. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, nos ensina um princípio essencial que serve como base de toda a filosofia estoica: a dicotomia do controle. Essa ideia parte do reconhecimento de que a vida é dividida entre aquilo que podemos controlar e aquilo que está fora do nosso alcance. Compreender essa distinção é fundamental para cultivar uma mente calma e estável, mesmo diante das incertezas da vida. Epicteto nos convida a direcionar nossa atenção e energia para o que realmente está em nossas mãos, nossos pensamentos, atitudes, intenções e reações. Ao focarmos no que depende de nós, caminhamos com mais propósito, domínio pessoal e clareza. Essa consciência de que o nosso mundo interior é nossa responsabilidade nos fortalece. Em contrapartida, os eventos externos, como a opinião dos outros, o tempo ou os resultados, devem ser reconhecidos como algo que não podemos controlar. Epicteto compara isso à imagem de um arqueiro. Ele pode mirar com precisão, preparar o arco com habilidade e lançar a flecha com foco, mas não pode garantir que o alvo será atingido. O que importa é o esforço, não o resultado. Esse desapego do resultado não é desistência, e sim sabedoria diante da imprevisibilidade da vida. A verdadeira paz vem do entendimento de que fizemos o nosso melhor com aquilo que está ao nosso alcance. O canal Chaves Estoicas compartilha esse ensinamento para te lembrar que, ao aceitar essa dicotomia, você se liberta do peso de tentar controlar o incontrolável e encontra serenidade ao viver com intenção e virtude. Pratique a atenção plena. Sêneca, o sábio filósofo estoico, cuja visão atravessou os séculos, nos oferece uma lição essencial para quem busca serenidade e equilíbrio em meio às tempestades da vida: a prática da atenção plena. No universo estoico, a atenção plena funciona como uma bússola, guiando-nos suavemente de volta ao momento presente, um refúgio contra as turbulências incessantes dos arrependimentos do passado e das incertezas do futuro. Em sua essência, a atenção plena é a arte de habitar o agora com presença total, de mergulhar no momento presente com consciência profunda.
Ela é o antídoto contra a mente agitada que insiste em reviver tristezas antigas ou antecipar ansiedades que talvez nunca se concretizem. Os ensinamentos de Sêneca nos convidam a reconhecer a beleza e a profundidade do presente, lembrando que o agora é o único tempo que realmente existe. Essa prática não se limita a momentos grandiosos ou raros. Pelo contrário, ela se estende aos pequenos gestos, às rotinas simples, ao cotidiano. É um convite a enxergar a vida com olhos atentos, desde os grandes acontecimentos até os detalhes aparentemente banais. Ao desenvolver essa forma de atenção, nos libertamos do peso do passado e da angústia pelo que ainda não chegou. A atenção plena, no contexto estoico, é uma ferramenta valiosa para preservar a calma interior e manter a mente clara, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico. No canal Chaves Estoicas, valorizamos essa prática como uma ponte que nos reconecta com o presente, permitindo que apreciemos cada respiração e encontremos beleza até mesmo nas batidas do coração. É nesse estado de presença que descobrimos um santuário atemporal, onde a mente encontra descanso e a tranquilidade interior pode florescer, mesmo em meio às marés turbulentas da existência. O poder da aceitação. Entre os grandes nomes do estoicismo, poucos brilham tanto quanto o do imperador romano e filósofo Marco Aurélio. Suas reflexões, eternizadas na obra Meditações, atravessam os séculos e nos revelam uma das lições mais impactantes dessa filosofia: a aceitação. Marco Aurélio nos conduz por uma profunda contemplação da condição humana, reconhecendo que a vida é feita de conquistas e desafios. Como ele observa, a existência é uma dança constante entre altos e baixos, um fluxo contínuo e imprevisível. Nesse cenário em constante mudança, existem situações que simplesmente não podemos controlar. E é exatamente aí que entra a sabedoria estoica. Aceitar essas realidades imutáveis com serenidade. Aceitar no estoicismo não é se conformar passivamente, mas sim reconhecer a natureza transitória da vida, desprendendo-se do apego a resultados e seguindo em harmonia com o ritmo do universo. Resistir ao fluxo natural das coisas, como alerta Marco Aurélio, só traz sofrimento, como um navio que luta contra uma correnteza impossível de vencer. A visão estoica sobre aceitação é como navegar pela vida sem um destino fixo, mas com confiança plena na jornada. Trata-se de abrir mão da ilusão de controle absoluto e fluir com as mudanças, seja em tempos calmos ou tempestades. Essa postura é o verdadeiro espírito da temperança estoica. É uma lição fundamental para cultivar a paz interior, pois nos convida a abraçar a imprevisibilidade da vida com um coração equilibrado, acolhendo tanto a doçura das vitórias quanto a dureza das adversidades. No canal Chaves Estoicas, esta lição é um farol que ilumina nosso caminho. Aceitar a vida como ela é, com coragem, leveza e sabedoria. Pois é nessa aceitação profunda que encontramos a verdadeira serenidade, mesmo em meio às incertezas do mundo. Cultive a resiliência. No vasto território da sabedoria estoica, a resiliência ecoa como um poderoso hino de superação. E é Epicteto, um dos maiores nomes da filosofia estoica, quem nos ensina a enfrentar a adversidade com coragem inabalável. Para Epicteto, os desafios da vida não são inimigos a serem temidos, mas sim ferramentas que esculpem o nosso verdadeiro caráter. O estoicismo, enraizado na compreensão da natureza, nos revela uma verdade essencial. As dificuldades fazem parte da vida. São o tecido invisível que molda quem somos. O estoico, com essa visão clara, não vê a adversidade como um peso ou castigo,
mas como uma chance de crescimento. Cada obstáculo é uma oportunidade de fortalecer nossa alma, como o fogo que purifica o metal. Epicteto nos convida a não recuar diante das tempestades, mas a permanecer firmes, como o carvalho que resiste ao vento impetuoso. O segredo dessa força está na forma como interpretamos os eventos. Não é o que acontece que nos desequilibra, mas sim como reagimos ao que acontece. Nossas decisões, julgamentos e atitudes diante da dor ou do fracasso é que determinam nosso estado interior. Cultivar resiliência, segundo os estoicos, é trilhar o caminho do autoconhecimento. É enxergar a dor como mestra e não como inimiga. É no calor das provações que descobrimos até onde vai nossa força. Ao enfrentarmos as dificuldades com coragem e firmeza, saímos mais fortes, como aço temperado pela experiência. Essa postura ressoa profundamente com outro princípio essencial do estoicismo, a soberania das nossas escolhas. Epicteto nos encoraja a enfrentar cada desafio com a bravura de um guerreiro, não por orgulho, mas porque é nas nossas respostas ao mundo que preservamos nossa paz interior. A resiliência é o dom que permite aos estoicos atravessar as tempestades da vida com o olhar firme e sereno. Mesmo quando tudo ao redor parece ruir, a alma treinada na virtude segue firme, centrada e inabalável. Essa é a força que o canal Chaves Estoicas convida você a cultivar. Porque nas ondas agitadas da vida, é a resiliência que nos mantém navegando com dignidade e equilíbrio. 5. Modere seus desejos. Na tapeçaria refinada da sabedoria estoica, entrelaçada com fios de razão e virtude, destaca-se um ensinamento fundamental transmitido por Sêneca, a importância de moderar nossos desejos. Sêneca, com sua mente aguçada e suas reflexões profundas sobre o viver com virtude, nos oferece uma lição poderosa, um chamado para conter os desejos desenfreados que ameaçam destruir a nossa paz interior. No coração do estoicismo está a ideia de que o excesso de desejos, como mares agitados, pode nos tirar do rumo e nos lançar num ciclo sem fim de frustração e inquietude. A ânsia por riqueza, status ou prazeres materiais, quando vão além do necessário, se transforma em fonte de sofrimento e desorientação. Os sábios estoicos sempre alertaram sobre os perigos da cobiça. Eles compreendiam que quanto mais desejamos o que está fora do nosso controle, mais escravizados nos tornamos. E é por isso que Sêneca nos ensina que a verdadeira satisfação não vem da abundância de posses, mas da simplicidade, de desejar pouco e viver com aquilo que é suficiente para cultivar a virtude. Esse é o caminho do equilíbrio. Buscar somente o essencial para uma vida boa. Quando reduzimos nossos desejos ao que realmente importa, descobrimos um tesouro que não depende da sorte, da opinião alheia ou das circunstâncias externas. A paz surge como consequência natural de uma alma que não está em constante fome por mais. Moderar os desejos é, portanto, uma prática estoica indispensável. Ela é como uma bússola moral que nos mantém firmes, mesmo quando o mundo ao redor tenta nos seduzir com promessas vazias de felicidade. Pois o que o estoico entende, e Sêneca reafirma, é que correr atrás de tudo é perder tudo. É desperdiçar a vida tentando preencher um vazio que só a moderação pode realmente curar. Essa lição é um lembrete de que os verdadeiros tesouros não estão fora, mas dentro de nós. Ao cultivarmos o autocontrole e domarmos nossos impulsos, caminhamos em direção a um estado de calma profunda, independência emocional e domínio de si mesmo. No Chaves Estoicas, te convidamos a refletir o que realmente precisamos para viver. Bem, a resposta para os estoicos nunca esteve no mais, mas no suficiente. Escolha suas respostas. Entre os pilares mais sólidos do estoicismo, há um ensinamento que brilha com especial intensidade: o poder de escolher como responder à vida.
E ninguém expressa essa verdade com mais clareza do que Epicteto, o sábio estoico que transformou a adversidade em sabedoria prática. Para Epicteto, ainda que não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, perdas, ofensas, infortúnios, sempre podemos controlar como escolhemos reagir. E é justamente aí, nesse espaço entre o estímulo e a resposta, que mora a liberdade estoica. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro domínio não está em moldar o mundo externo, mas sim em governar o mundo interno. Quando deixamos que emoções impulsivas, julgamentos precipitados ou desejos desordenados ditem nossas reações, nos afastamos da serenidade e da razão. Mas, ao contrário, quando escolhemos responder com sabedoria, coragem, justiça e temperança, as virtudes centrais do estoicismo, nos tornamos mestres de nós mesmos. Imagine a vida como um mar agitado. Os ventos e ondas podem ser intensos, mas o estoico mantém firme o leme. Ele não reage por impulso. Ele responde com consciência, guiado por seus princípios. Epicteto nos convida a refletir. Diante de cada desafio, de cada ofensa, de cada contratempo, qual será a minha resposta? Serei escravo das emoções ou um comandante das minhas ações? Escolher como reagir é um ato de liberdade interior, e quanto mais praticamos isso, mais fortalecemos a nossa capacidade de manter a paz, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Essa lição é um lembrete poderoso. Ninguém pode tirar de você o poder de decidir sua atitude. E é nessa escolha consciente que nasce a verdadeira força do estoico. No Chaves Estoicas, reforçamos: não é o que acontece com você que define quem você é como você escolhe responder. Seja virtuoso no coração pulsante do estoicismo. Onde razão e natureza se encontram, está um princípio inegociável: a virtude acima de tudo. Para os grandes mestres estoicos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, viver com virtude é viver em harmonia com o universo. A filosofia estoica não se limita a reflexões abstratas. Ela é profundamente prática, e sua prática começa com 4 pilares, as 4 virtudes cardinais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses princípios não são apenas ideias elevadas, são bússolas morais que orientam cada escolha, cada resposta, cada ação. Sabedoria é a primeira delas. A luz que nos permite enxergar além das aparências, entender o mundo como ele é e distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Para o estoico, sabedoria não é acumular informações, mas agir com discernimento. Coragem vem logo depois. Não a ausência do medo, mas a força de continuar apesar dele. É o escudo do estoico diante das perdas, dos ataques, das dores inevitáveis da vida. Coragem é a alma firme que encara o caos sem se desmanchar. Justiça, por sua vez, nos lembra que nossa virtude não é completa se não se estende aos outros. Ser justo é agir com retidão, pensar no bem comum e manter-se fiel à verdade, mesmo quando o mundo inteiro seguir pelo caminho oposto. Por fim, temos a temperança, a arte do equilíbrio. Num mundo que grita por excessos, o estoico busca a medida certa. Ele modera seus desejos, controla seus impulsos e encontra paz não na abundância, mas na simplicidade voluntária. Essas virtudes são a armadura do sábio. Com elas, enfrentamos as tempestades da vida com dignidade e preservamos a tranquilidade mesmo quando o mundo está em guerra. Sêneca nos lembra que não é preciso muito para uma vida feliz. Apenas viver com virtude, aqui e agora. E Marco Aurélio reforça: se for justo, corajoso, moderado e sábio, então você já está vivendo bem. No Chaves Estoicas, reforçamos essa verdade. A virtude não é um ideal distante, é uma prática diária, um compromisso com o melhor de nós mesmos. Porque viver com virtude é viver com propósito, com clareza e com paz.
Conclusão e aí, buscador da sabedoria. Você percebeu? Cada lição dos mestres estoicos é uma chave que abre portas para uma vida mais forte, mais equilibrada, mais livre. Não estamos falando de ideias antigas, esquecidas pelo tempo. Estamos falando de um manual atemporal para viver com grandeza no mundo de hoje. A coragem de Epicteto, a clareza de Sêneca, a serenidade de Marco Aurélio. Tudo isso está ao seu alcance. Basta escolher viver com virtude, todos os dias. Se essa mensagem te tocou, se fez você parar e refletir, então não guarde isso só para você. Curta o vídeo, deixe um comentário dizendo qual lição mais te impactou e, claro, se inscreva no canal Chaves Estoicas, porque toda semana tem conteúdo novo para te fortalecer por dentro e por fora. A vida vai te testar. Mas com a filosofia certa, você não apenas resiste, você floresce. Seja estoico, seja firme, seja você na sua melhor versão. Nos vemos no próximo vídeo, Guerreiro da Razão.